Olá, bom dia, queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus, mais uma vez de volta para estudarmos na palavra de Deus, amém? E na reta final deste livro do Osmani Celestino, Jesus, o Pai de Maria, hoje nós vamos falar sobre protestantes. Aí o Osmani Celestino vai e fala: protestante? Eu mesmo não. E eu faço minha as suas palavras. Vamos ao contexto do que ele fala? Ele diz: apesar de protestar contra a idolatria, eu não aceitei uma reforma luterana, mas a palavra é o verbo que existe desde o princípio, antes que existisse qualquer religião, criou os céus e a terra. João capítulo 1, do 1 ao 3. A palavra que foi escrita pelos apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, é Jesus. O verbo que se fez carne, João capítulo 1, 14. Esse negócio de pregar reformas, tradições, dogmas que desviam a atenção da humanidade dessa única palavra que liberta, como diz lá em João 8,32, é coisa do diabo e não de Deus. O ide pregai, ordenado por Jesus, é pregar o que Jesus ensinou e não o que ensina uma religião. Eu sou cristão porque prego e ensino o que Cristo ordenou. Mateus 28, 20. E repito, faço minhas suas palavras. A minha fé não é fundamentada em uma reforma, mas nos ensinamentos de Jesus. No momento em que a pessoa diz que é protestante, ela afirma que se converteu ao que surgiu de uma reforma. Com isso, ela concorda com a inverdade que diz que a primeira religião no mundo foi a dos romanos. Admitindo que é protestante, admite que saiu rebelada de uma religião de costumes romanos que não estão escritos na palavra de Deus de Israel. Assim, admite que nunca aceitou os ensinamentos de Cristo, mas de uma religião de tradições anticristãs. O que está acontecendo, favorável ao plano religioso do diabo, é que o mundo, confuso por Satanás, está se convertendo a ministérios, a estatutos de igrejas e não a palavra de Deus. O Verbo, o Jesus, o que criou a igreja. Assim, o mundo religioso está do jeito que o diabo gosta, pois estando dentro de uma religião, mesmo não estando convertido à palavra de Deus, as pessoas estão enganadas, convencidas de que são filhas de Deus e que basta ter uma religião para ser salva. Por isso elas preferem a sua religião ao que diz a palavra de Deus. Mas vale lembrar que o que Lutero tentou reformar não foi a palavra de Deus, nem todas as igrejas cristãs, mas os erros de uma única igreja que se desviou da palavra de Deus como única fonte de fé, a igreja romana. Mas enquanto a doutrina antibíblica romana se espalhava, a igreja apostólica em Israel, lá em Corinto, lá na Galácia, em Éfeso, em Filipos, em Colossos, em Tessalônica, continuava firme nos ensinamentos de Cristo. A prova que não aceitavam as tradições romanas como outra fonte de fé, ensinamentos que não vinham de Cristo nem dos apóstolos, é que muitos morreram e foram comidos pelos leões nas arenas romanas. Você sabe da história. Queimados, degolados, crucificados pelos romanos. É preciso que os luteros continuem reformando as igrejas. Mas a palavra de Deus não tem erros. Ela nunca foi reformada, nunca mudou, é a mesma. Mas as religiões, sim. Elas se desviam das escrituras sagradas para criar tradições de homens, inclusive as protestantes. Conclui-se que, apesar de tirar o chapéu para a reforma de Lutero na igreja, diz o Osmani Celestino, lá na igreja romana, não sou luterano e eu, repito, faço minhas suas palavras. Eu sou crente na palavra que já existia antes dos romanos e de Lutero existir. Como diz lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, versículo 14.
ela é o começo e o fim de tudo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Leia. E a religião não é o meio. E assim sendo, vamos ficar por aqui. Amanhã, se bom Deus nos permitir, o bom Deus nos permitir, voltaremos e continuaremos até chegar ao fim desse livro. Amém? Fica na paz, tenha um dia de vitória em Cristo Jesus. Amém.